Em vários países promoveram solenidades marcando o Dia Internacional de Lembrança às Vítimas do Holocausto. No Rio de Janeiro, o evento foi feito pelo Centro de Informação da ONU em parceria com a Fierj e lotou o auditório do Palácio Itamaraty com mais de 450 pessoas, entre parlamentares, secretários de Estado do Rio de Janeiro, representantes do Judiciário, autoridades religiosas, presidentes de instituições judaicas, cônsules dos países envolvidos na Segunda Guerra e de países amigos, do vice-prefeito da cidade, de autoridades militares, como a do comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e principalmente sobreviventes judeus do Holocausto, junto com guerrilheiros judeus que atuaram na Europa e ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira, além de boinas azuis do Batalhão Suez da ONU. Essa data de 27 de janeiro é muito importante para a comunidade judaica e esse evento promovido pela ONU e pela Fierj é importante. Foi muito bom termos aqui todas essas autoridades militares, deputados, embaixadores, cônsules, e é muito agradável assim poder ver que toda a população do Rio de Janeiro está engajada nesse lema de Holocausto Nunca Mais. Com certeza absoluta, hoje nós estamos revivendo esse dia em comemoração ao Dia do Holocausto e devemos todos falarmos Holocausto nunca mais mesmo. Por isso, a todo instante, a união, a harmonia, a paz, nós temos que preservá-la. E nós, judeus, com todos os outros povos, removeremos montanhas com o objetivo de tornar cada vez mais a vida bela para todos os povos. E, novamente falando, Holocausto nunca mais. Sinto que, ao aceitarem o convite para conosco refletir sobre o 27 de janeiro, é extremamente importante. Lembrarmos que 27 de janeiro de 1945 foi quando Auschwitz foi fechado, foi libertado pelas tropas soviéticas. Lembrarmos também que os fundadores das Nações Unidas saíram desse contexto, das cinzas de Auschwitz. Lembrarmos que, ao falarmos hoje do Holocausto, estamos a tentar prever que não mais sejam discriminadas as pessoas, quer pela sua religião, quer pelo seu maneira de estar, quer sobre a cor da sua pele e, acima de tudo, voltarmos a ter uma atitude mais humana entre os seres deste planeta. Na sexta-feira, a Assembleia Geral aprovou mais uma resolução dando resposta à campanha de alguns que, com fins que nenhum ser humano entende, hoje tentam denegrir a memória de um tempo que nós todos soubemos o que é que representou para a humanidade. Hoje, o Holocausto vai para além de tudo o que nós podemos imaginar. Hoje ela simboliza que não queremos e que estamos atentos a atos de genocídio. O Holocausto ultrapassou uma religião, uma raça, uma etnia ou um grupo. Ela hoje incorpora, a nível internacional, que nunca mais teremos uma situação
tanto envergonhou a humanidade. Não vou ocupar-me muito mais, apenas para dizer-vos uma coisa. Nós estamos crendo que negar o Holocausto é como aceitar o genocídio. Ao negarmos a existência ou um passado, é reconhecer que temos a liberdade de maltratar, de massacrar, de cometer infibulação e de podermos destruir uns aos outros com maiores natureza, com melhor cara de quem não sabe o que é o significado da vida. Portanto, estou extremamente sensibilizado com a vossa presença. Se tivermos alguma dúvida que o Holocausto já ultrapassou tudo, basta olharmos para o nosso companheiro que está sentado à nossa volta nesta sala. Esta é a mensagem que as Nações Unidas querem levar cada ano. No 27 de janeiro, seja o repúdio total a todas as formas de discriminação, quer pela religião, quer pela etnia, quer pela cor da terra, quer por qualquer sistema xenófobo. Minhas senhoras e meus senhores, muito obrigado pela vossa presença. Um dia que nós viemos aqui para fazer uma menção ao que foi o Holocausto, que para nós foi um crime de lesa humanidade. E principalmente para estar repensando as novas relações na sociedade, seja com a comunidade negra, com a comunidade judaica, com a comunidade indígena, ou seja, com todos que ainda sofrem perseguições. Nós estamos aqui hoje, né? Eu particularmente estou aqui hoje com o intuito de me congratular com a comunidade judaica e dizer mais uma vez que estamos juntos, né, nessa batalha, numa luta pela dignidade da pessoa humana e pelo respeito a todos os seres. Essa data, 27 de janeiro, é importante. A ONU reconhecendo, junto com a FERJ, com esse evento. Como é que você vê isso? Eu já estive, Fernando, várias vezes na ONU e também na Unesco, que pertence à família da ONU. E lá, curiosamente, ninguém tem dúvida sobre a importância de relembrar o que representou o Holocausto para o povo judeu especialmente. Aqui, alguns engraçados, às vezes, dizem coisas absurdas, como, por exemplo, que isso é uma invenção dos judeus. Outro, mais engraçado ainda, disse que os judeus exageram, foi só 1 milhão. Como se 1 milhão fosse um número que se pudesse defender. Nenhum, se houvesse um que tivesse sido vitimado pela besta nazista, ainda assim mereceria o nosso protesto, a nossa repulsa. Então a Federação Israelita faz muito bem quando traz aqui para o Itamaraty, com toda a tradição que tem o Itamaraty, com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, onde, de uma certa forma, nasceu a decisão de Oswaldo Aranha, reconhecendo a existência do Estado de Israel, para não comemorar, porque não é uma comemoração, mas para relembrar o que representou o Holocausto para a humanidade, que ainda tem muitos dos sobreviventes dessa época e que fazem o seu testemunho, como eu posso fazer como filho de pessoas vitimadas na Polônia pela invasão nazista e, consequentemente, por tudo aquilo que ela representou em bestialidade. Eu posso dizer que perdi parentes, tios, primos, a família inteira da minha mãe, num momento trágico da humanidade, que não pode se repetir. É importante relembrar, para que fique muito claro que jamais se permitirá que algo assim aconteça de novo. Eventos como esses
são muito importantes, não só para a comunidade judaica, mas para aqueles que não fazem parte da comunidade judaica, porque o Holocausto não pode ser jamais esquecido. Milhões de pessoas foram mortas pela atrocidade nazista, não apenas judeus, mas ciganos, homossexuais e outras denominações. Então nós não podemos nos esquecer, temos que lembrar disso sempre e dar uma resposta àqueles que querem negar o que de fato aconteceu. A humanidade tem que ser salva todos os dias e uma forma de nós salvarmos a humanidade é lembrarmos as atrocidades cometidas contra ela. Em nome da comunidade judaico-brasileira, como vice-presidente da Confederação Judaica do Brasil, entidade maior do judaísmo brasileiro, eu trago homenagem à memória de todas as vítimas do Holocausto, mas quero abrir um parênteses muito especial para homenagear da nossa comunidade, as Nações Unidas, a pessoa do diretor e representante do Rio de Janeiro, porque as Nações Unidas, a última década, tem marcado a atuação muito forte, muito presente, muito real, no combate a esta terrível palavra chamada racismo. O papel das Nações Unidas é muito presente na vida do povo judeu e do Estado de Israel. Ainda me recordo, em 1947, quando o nosso chanceler, Oswaldo Aranha, presidindo a partilha da Palestina, criou condições na ONU para concretizar dois sonhos, o Estado de Israel e o Estado palestino. Um ano depois, a comunidade judaica mundial ergueu o Estado judeu. E em breve, esperamos que seja realmente breve, o Estado palestino possa se transformar numa realidade. Nós acreditamos que no momento em que os países árabes deixarem de mandar armas, comecem a mandar arabos. Deixem de insuflar o terror e ensinem o amor aos seus irmãos. Nós alcançaremos isso que não é uma utopia e será uma realidade. Também a ONU atrás, instituiu o dia de hoje, de lembrança de todos que sofreram ao lado dos judeus. Não podemos esquecer que 50 milhões de vidas humanas foram ceifadas por essa ideia louca de criar um raiz de 1000 anos, que para a felicidade da humanidade durou mais do que 12 anos. Há cerca de 3 meses foi aprovada a sanção na ONU contra o Irã. O Irã hoje personaliza como Estado tudo aquilo de ruim que foi desenvolvido na década de 30, mas a ONU foi implacável ao condenar o governo do Irã. E agora, na quinta-feira, como disse o nosso diretor, aprovou uma resolução definitiva contrária a qualquer forma de denial, de negação do Holocausto. Não podemos esquecer que a lei das testemunhas de Jeová, homossexuais, perseguidos políticos, eslavos, o Estado de Israel ainda vive 200.000 sobreviventes do Holocausto. E temos aqui conosco vários deles. Então a ONU tem uma atitude de dignidade, de ao menos respeitar aqueles que sofreram na pele o que nós assistimos em filme. Eu acho que esse filme foi importante. Eu não gosto de ver judeus apanhando e sofrendo, sem sentido no final do filme, que todos que perpetraram esse crime hediondo pagaram, foram julgados em Nuremberg, foram condenados e foram executados. Para que a história não termine dessa forma, judeus se forçando. Não. Judeus lutaram, judeus reagiram dentro do que era possível. Eles não tinham internet, não tinham televisão, não tinham como se comunicar. Mas nessa geração, através do apoio da ONU, nós vamos demonstrar. Não existe mais espaço para teorias de Chamberlain na nossa operação. Não fazemos tratos com inimigos nem com traidores. A nossa tribuna é aberta, somos o povo brasileiro e os canais de comunicação estão abertos para cada um de nós queremos lutar pelas liberdades e defesa de todas as minorias. Muito obrigado.
em memória às vítimas do Holocausto. Eu acho que datas como esta têm que ser lembradas sempre para servirem de alerta às novas gerações, para que nós nunca mais tenhamos o Holocausto. E eu entendo que a Federação Israelita faz muito bem quando faz aqui neste local, porque nós temos que chamar a atenção também e levar ao conhecimento da comunidade maior o que foi esta tragédia, 6 milhões de judeus vítimas da saga nazista, o Holocausto nunca mais. É muito importante quando a comunidade israelita chama a atenção contra a xenofobia, a intolerância, contra o preconceito, e nós estamos somando nesse dia para dizer que isso não faz parte da política brasileira e que a comunidade israelita faz com que nós possamos ter na mente esse objetivo. Não à xenofobia, não ao preconceito, não à perseguição. Não queremos mais holocaustos. Gerson, você que é um homem da mídia, você que é um homem que luta pela nossa causa, como é que você vê essas pessoas dizerem que o Holocausto não existiu? O Holocausto existiu e a prova está nas fotos e nos filmes feitos pelos próprios nazistas, demonstrando heroísmo em sacrificar vidas humanas. É muito importante que nós lembremos também aqueles cônsules, representantes de outras nações que sacrificaram a sua carreira para fazer com que judeus fossem salvos. Nós estamos agora aqui fazendo o esforço para a construção do monumento em memória às vítimas do Holocausto. A Tereza, que está aqui ao meu lado, que acabou de falar, ela já fez um projeto de que esse Museu para o Holocausto seja construído no aterro. Foi aprovado na Câmara dos Vereadores. E nós não pararemos enquanto não construirmos esse monumento, que será construído pelos judeus brasileiros, que têm essa dívida com seus irmãos que se foram. Eu acho que o fato da ONU ter instituído esse dia de memória das vítimas do Holocausto reforça e dá um conteúdo internacional maior daquilo que em muitos locais, em muitas comunidades nós fazemos sempre. Quantas vezes a Fiel, o Gesur, presidentes anteriores, Guilherme Batista aqui na Câmara, depois na Assembleia, depois, sempre nos encontramos, acendemos as velas, ouvimos os sobreviventes, importante testemunho daqueles que passaram por isso. Eu próprio perdi parentes, campos de concentração, vários aqui da comunidade perderam, e das outras comunidades, porque esse dia fala de comunistas, de ciganos, de homossexuais, várias minorias que foram exterminadas. E as tentativas de apagar esse fato, de minimizá-lo, são tentativas que representam quase um segundo crime. Um crime contra a memória, um crime contra a inteligência, um crime contra a dignidade. Eu acho que combater isso é um dever daqueles que sonham com uma humanidade mais justa, mais solidária. Nós temos muitos problemas, problemas de guerras, problemas de racismo. Aqui mesmo, no Brasil, um deputado federal recém-eleito em São Paulo, um dos seus primeiros pronunciamentos por negar o Holocausto, foi devidamente processado e teve que se retratar na justiça, o senhor Clodovil. Eu acho que isso é importante, não se pode deixar passar nada. Alguém está dizendo, mas isso é uma coisa pequena, não vamos valorizar esse assunto, não podemos deixar passar nada. O governador Sérgio Cabral, ele é uma pessoa muito comprometida com todas as formas, com a luta contra todas as formas de preconceito, de racismo, de xenofobia. A secretária Benedita da Silva está à frente de uma secretaria, que inclusive é a continuação da história da sua vida, de combater todas essas formas de discriminação, dar voz aos excluídos, dar voz àqueles que devem se organizar para fazer valer a sua liberdade, o seu direito. O professor Maculan
na Secretaria de Educação é fundamental esse compromisso com a liberdade religiosa, sem preconceito, sem condenação e, sobretudo, a diversidade. É uma cultura nova que se quer fazer valer. Né? Há poucos dias atrás, na Comandante Piratã, inaugurávamos um centro de combate aos crimes ambientais. Eu acho que essa integração de todas as áreas do governo, onde não cabe a um porta-voz oficial fazer uma declaração contra o racismo, ou o antissemitismo, ou a homofobia, ou a xenofobia, eu acho que são esforços de todos. Por isso a questão da educação é tão importante. Por isso a questão da integração do parlamento, do executivo, da prefeitura e a ONU. Nós estamos aqui num ato organizado em conjunto pela ONU e pela FIERJ. Né? O presidente Sérgio Mesquita, ao reforçar esse laço, ele quer realmente dar a maior repercussão possível a esse Dia Internacional de homenagem às vítimas do Holocausto. É com muita satisfação que eu venho aqui marcar a presença da Academia Brasileira de Filosofia num dia como hoje, principalmente por estar nesta casa, no Palácio Itamaraty, que é a sede de uma das mais importantes escolas de diplomacia do mundo. E o Brasil tem um papel muito importante na luta contra o antissemitismo. Vi também vários ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, sou filho de ex-combatentes e, na verdade, continuo seguindo a obra do meu pai, vivo ainda, combatendo o antissemitismo, combatendo a discriminação, num momento muito sério, muito importante, muito grave na América do Sul, com o eixo Irã-Venezuela, que pode contaminar o norte do continente. É importante que estejamos atentos, né, e críticos em relação ao que se passa, ao possível armamento atômico da Venezuela. De forma que estou aqui presente, mais uma vez, confirmando a minha participação na luta contra o antissemitismo, na luta contra a discriminação de uma maneira geral e parabenizando mais uma vez a FIERJ por estar sempre atuante e sempre presente nas grandes datas de manifestação em favor da comunidade judaica. Parabéns. Eu queria dizer a todos que quando estava acontecendo essa monstruosidade do Holocausto, o mundo inteiro se calou. E nós não podemos permitir que isso aconteça. O mundo ignorou o que estava acontecendo, porque eram os judeus que estavam sofrendo, os homossexuais, os ciganos, as minorias, outras etnias. O mundo não pode nunca mais se calar ao acontecer alguma coisa, por menor que seja. Queridos amigos, confesso que eu estou muito tocado e quero afirmar a todos vocês que essa presença ilustre, ocupando todo esse auditório, de muitas autoridades, de muitos companheiros da vida comunitária, nos traz uma responsabilidade muito grande. Como disse nosso querido amigo Lax, não esquecer, não perdoar, nunca mais. Realmente, o Holocausto é um fato histórico que não tem paralelo. Eu vejo nesse instante alguns jovens ali atrás vestindo uma camisa azul, que era a camisa usada por Mordechai Milevich, do movimento juvenil Shomer Hatzair, o movimento judaico-sionista comunista. Mordechai Milevich foi o comandante-geral das forças de resistência do gueto de Varsóvia, um herói do nosso tempo. E quando vejo este uniforme e olho nessa sala, uma quantidade enorme de militares brasileiros, aqui tem que render as maiores homenagens da comunidade judaica a todos vocês, a todos que lutaram contra o fascismo, a todos que lutaram contra o nazismo, que deixaram o sangue brasileiro nas campanhas
contra o totalitarismo. A vocês, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento eterno. Portanto, nós brasileiros também somos vítimas do Holocausto, assim como toda a humanidade, todos os homens que defendem a liberdade e defendem a democracia. Há muitos anos, nós, aqui no Rio de Janeiro, temos lutado contra o preconceito, contra a intolerância, contra a xenofobia. Construímos ao longo de muitos anos uma política de alianças. E aqui está nosso querido amigo Caó, quando ainda no tempo de Secretaria de Trabalho, começamos um trabalho fantástico de aproximação com o movimento negro. Logo após, nossa querida, então, vice-governadora, Benedita da Silva, e que, junto com a comunidade judaica, organiza a primeira conferência nacional contra o racismo aqui na UERJ, que ela presidiu. Aqui está a nossa querida amiga Jurema Batista, que 10 anos antes da resolução da ONU, já criou na cidade do Rio de Janeiro o Dia de Lembrança às Vítimas do Holocausto. E depois, na Assembleia Legislativa, também criando o Dia de Lembrança às Vítimas do Holocausto. E em todo o Estado, ajudando a Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro a criar esse mesmo dia em todas as cidades onde a nossa comunidade está organizada. Senhores, sem união, não há possibilidade de enfrentar essa praga que é a intolerância, da qual nós, infelizmente, ainda não estamos livres. Temos que estar todos juntos, e é por isso que, neste momento, eu me orgulho muito de ter aqui presentes tantos parlamentares, todo o corpo consular, secretários de Estado, vice-prefeito, companheiros, que, obviamente, vocês devem ter percebido a dificuldade de citar todos. Todos os senhores são importantes nesta luta. A Federação Israelita agradece à ONU por nos abrigar neste dia. Agradece a cada um dos senhores de estar presente aqui, porque a cada um de vocês soma-se a vós, a Lax, a Fred, ao Grossman e a tantos outros sobreviventes que aqui estão, não apenas sobreviventes dos campos, mas também combatentes. Aqui presentes também temos, além dos nossos soldados, partisanos, aqueles que lutaram nos subterrâneos da Europa, também presentes e ainda vivos. Que todos nós tenhamos sempre nossas mentes, nossos corações voltados para a igualdade entre os homens, para a tolerância e para a luta contra o racismo. O Holocausto nunca mais.